Lance do início do jogo. Olha onde está o Vidiamil, meia, e o M. Martínez, que é o cabeça de área. Ele vem aqui na lateral do lado direito. A bola é enfiada, há um problema de comunicação entre os defensores do Palmeiras e o M. Martínez simplesmente larga a marcação do Vidiamil. O passe é feito para trás e na entrada da área do Palmeiras não existe ninguém. Os defensores todos afundam e há um espaço para Minda e Azugaray finalizarem. Essa bola não vai para a entrada da área, ela vai chegar mais à frente para o Vidiamil. Veiga e Andreas Pereira andam no lance, simplesmente trotam. O Vidiamil faz a finalização e o Carlos Miguel defende. Esse foi um dos primeiros lances do jogo, uma das primeiras chances. Repare nesse lance aqui. O Kelvin, lateral direito, sai para pegar o ponta, o Ramires. E o Quinhões, aquele jogador que eu coloquei aqui no campo, o terceiro zagueiro, vai funcionar como um lateral esquerdo. O Flaco larga a marcação do Quinhões, a bola chega até o lado esquerdo. O Quinhões vai fazer um cruzamento para a entrada da área do Palmeiras, que vai estar vazia de novo, e o Vidiamil vai conseguir finalizar para fora. Repare, como sempre, a entrada da área do Palmeiras está bem vazia. O Palmeiras não consegue ocupar esse espaço. Afunda muito para dentro da área e não consegue ocupar esse espaço. Aqui, Gruezo, volante, volta para fazer a saída de 3 zagueiros da equipe da LDU. Por que ele volta? Porque o Quinhões, aquele zagueiro, como a gente mostrou no lance anterior, vai se apresentar como um lateral esquerdo. O Gruezo atrai a marcação do Rafael Veiga, que nem pressiona e nem marca o espaço. O Kelvin tem que sair para marcar o Quinhões, vai abrir um espaço. O Veiga novamente não volta para ocupar esse espaço do meio que se apresentava o Azugaray, ali, jogador da LDU, e vai causar um efeito dominó na defesa do Palmeiras. M. Martínez largo dele, sai para marcar o Azugaray, chega atrasado na jogada. O Azugaray vai fazer o lançamento na profundidade, no espaço. Repare como o Kelvin larga na frente do Quinhões, mas vai chegar depois do lateral, nesse caso da LDU. Dá um tapa na frente e agora vamos olhar como a linha de 5 do Palmeiras toda corre para trás e vai entrar dentro da área do Palmeiras. Vamos focar aqui no Piquerez. Piquerez acompanhava o Vidiamil na origem da jogada. Ele vai entrar para dentro da área, vai sobrar novamente aquele espaço na entrada dela. Os 5 defensores do Palmeiras entraram para dentro da área. A cabeça da área está vazia, o Vidiamil recebe e vai marcar o primeiro gol da LDU. Então, repare como sempre a entrada da área do Palmeiras está vazia. Terceiro gol sofrido pelo Palmeiras. Sobe uma pressão, para mim, inexplicável, mal coordenada, não há pressão no homem que tem a bola. A LDU vai usar uma bola mais longa com o Domingues, ó, o encaixe individual do Palmeiras aí demarcado, um jogador do Palmeiras para um da LDU, a bola é mais longa. O Felipe Anderson vai perder o duelo individual e o M. Martínez vai largar quem ele tinha que acompanhar, que no caso era o Ramires. Ao desvio, o Ramires vai chegar na linha de fundo para cruzar e olhe no lado contrário da jogada. O Kelvin deveria acompanhar o Vidiamil, que era quem ele tinha que marcar. Ele vai optar por, de novo, afundar para dentro da área, vai sobrar qual espaço? O da entrada da área. O passe acontece para trás, o Vidiamil chega e finaliza. Muito bem. Léo, me diz uma coisa, dentro disso que você mostrou, e várias vezes você falou que o fulano tinha que voltar para marcar, começar pelo gol que o Kelvin acontece nas costas dele. Quais gols vocês atribuem à falta de fôlego do time em relação à altitude? Não, eu acho que a situação do Kelvin ali, que a gente mostrou que ele sai na frente e chega atrás, é uma situação que envolve a altitude. Ele realmente não teve fôlego para continuar no pique na corrida. De resto, Kaká, eu não vejo muitos elementos para dizer que, olha, o Palmeiras perdeu porque jogou na altitude, ou o Palmeiras perdeu porque o Abel utiliza encaixes individuais, marcação individual. Se o Palmeiras tivesse marcado por zona, o Palmeiras poderia ter levado a melhor. O histórico do Palmeiras até ontem era muito bom jogando na altitude, sempre com encaixes individuais. Então, isso não mudou. Então, mas mérito... Pelo que eu entendi, o M. Martínez não tinha que marcar o Vidiamil? Tinha. Então, mas ele teve condição física de correr contra o Vidiamil? Sim, teria.
mas não conseguiu acompanhar o Vidiamil. E aí entra essa questão. A LDU manipulou os encaixes defensivos do Palmeiras da maneira como ela quis. Levou os jogadores do Palmeiras para determinadas zonas do campo da maneira como ela quis. Esse foi o grande mérito da LDU. A LDU teve uma grande exibição. O Palmeiras foi muito mal, fato, mas o adversário do Palmeiras teve uma exibição de gala ontem e soube explorar todas as fragilidades do time de Abel Ferreira. E gosta de duelos físicos também. É um time muito físico. Sobretudo porque ele sabe que ele precisa ser avassalador nesse sentido para conseguir ou para fazer a vantagem em casa, né? Por isso que a missão do Palmeiras aqui vai ser muito complicada, porque é um time que vai competir o tempo inteiro. São Paulo teve muita dificuldade também. É jogo de erro zero para o Palmeiras na volta, em que o Palmeiras vai arriscar mais do que ele arriscou lá na altitude. E o que eu quero dizer com arriscar mais? Aqui eu disse que o Palmeiras trabalhava com uma sobra na última linha, né? Gustavo Gomes e Murilo, em teoria, dividiam o Medina, para que o Palmeiras tivesse um jogador a mais, teoricamente, no seu campo defensivo quando estivesse defendendo. Eu acho que para a volta o Abel vai abrir mão dessa sobra na última linha. Vai ter exatamente um jogador do Palmeiras para um da LDU, marcação individual. Perdeu o duelo, cai o Castelinho todo. Mas é um Palmeiras que está 3-0 atrás. Precisa arriscar, não tem outro jeito. A partir da semana que vem eu começo a trazer, porque a escalação vai ser bem diferente. 70-30? 70-30. Agora, enquanto você falava, eu estava pensando, o professor Thiago Nunes colocou várias ratoeiras no gramado ali. E o Palmeiras caiu em todas. Caiu em todas. Pois, hein? Vamos ouvir o professor Thiago Nunes, rock and roll, hein? Falando sobre a força do Palmeiras, que vai ter que ter. Quinta-feira, se quiser virar o resultado e garantir mais uma final da Libertadores. Eu creio que o que disse o treinador de Palmeiras está correto. É um equipo que está acostumado a remontar resultados. Sabemos e temos a consciência disto. E creio que por ter a consciência e esse respeito, chegamos mais preparados para o segundo partido, porque nos toca e sabemos contra quem estamos jogando. Creio que desde que cheguei acá, este primeiro tempo foi dos melhores primeiros tempos que tuvimos, se não o melhor. Não só por os goles, por la consistência da atuação. Eles tiveram uma situação muito clara, não, também no primeiro tempo. E creio que ao final tivemos a capacidade de generar e meter as situações que tivemos. E isto marcou uma diferença tremenda para a segunda parte do partido. Nó tático, concordo com você, Ivan. Professor Thiago Nunes. O Léo acabou de exemplificar aqui, acabou de ilustrar os encaixes individuais e ele definiu como a LDU manipulou os encaixes e por isso conseguiu envolver o Palmeiras. Aí é nó. Não, é mérito gigantesco. O Thiago Nunes, o plano de jogo dele foi perfeito. Ele conseguiu explorar todas as fragilidades da equipe do Abel. Então, conseguiu tirar os volantes do Palmeiras do lugar certo. O Palmeiras não conseguiu, como a gente mostrou nas imagens, proteger a entrada da área em nenhum momento. Ora o Brian Ramires aberto, ora o Brian Ramires por dentro, com os volantes do Palmeiras sobrecarregados. Vai circular pelo lado direito. O lance do gol é uma infiltração do Brian Ramires por dentro e que ele faz o cruzamento para trás e o Vidiamil finaliza. Sempre com o Vidiamil chegando de frente, com o campo para finalizar da entrada da área. Os zagueiros do Palmeiras muitas vezes perdiam as referências. Os alas tinham que saltar nos alas da LDU e com isso eles abriam um espaço nas costas, não tinha a cobertura necessária. A pressão do Palmeiras no campo da LDU, que eu acho que foi um erro de estratégia do Abel, num jogo na altitude. Acho que a postura poderia ser um pouco mais cautelosa, trabalhar com mais sobra atrás, não subir tanto pressão, não marcar por encaixes individuais na saída de bola do adversário. Mas o técnico do Palmeiras optou por isso. E aí mérito da LDU também com Quinhões, o zagueiro do lado esquerdo, ora um zagueiro, ora um cara que saía pela lateral. O Veiga não acompanhava esse tipo de movimento. Tudo treinado pelo Thiago Nunes, ele sabia o efeito prático que isso teria dentro do jogo. Ontem, Berna, a gente falou da época que o Thiago Nunes dirigiu o Atlético Paranaense, depois veio dirigir o Corinthians, criou-se um certo folclore por causa do negócio do Jürgen Klopp, rock and roll, a forma com que ele saiu também. Mas ele traz para a LDU
uma forma muito competente de dirigir. Não foi o primeiro técnico da temporada. Ele entrou depois e eliminou Não foi nem o técnico da fase de grupos. Mas aí o que ele fez? Eliminou o Botafogo e São Paulo, para começar. E agora ele está quase eliminando o Palmeiras. Como é que você explica essa ascensão e muito mais o trabalho competente de ontem? É impressionante porque ele pega um time, eu não diria terra arrasada, mas a LDU da fase de grupos era muito ruim. Treinada pelo Vitamina Sanches, que foi demitido. Um interino assume no último jogo contra o Central Córdoba, né? Até a LDU ganha bem e tal. E aí ele chega com tempo para trabalhar, evidentemente, mas para dirigir a equipe para esses dois desafios, Botafogo e São Paulo. Contra o Botafogo, no Engenhão, a LDU já jogou muito bem. É aquele jogo que o Arthur marca com 13 segundos e depois a LDU ameaça várias vezes o Botafogo naquela partida. E muito também por causa da postura do Botafogo, no jogo de Quito, a LDU resolve com 2-0, que era o placar que interessava a ela. Tal. Contra o São Paulo, eu já não acho que jogou tão bem. O segundo tempo do jogo de Quito foi todo do São Paulo. O São Paulo perdeu muitos gols, lá e cá. Se a gente for pegar o número de finalizações das duas equipes no jogo do Morumbi, 20-4. É uma diferença gigantesca. Então, o São Paulo teve condições, sim, de eliminar a LDU. Eu acho que, se a gente pegar os 5 jogos, quem jogou melhor contra a LDU até agora foi o São Paulo. E apanhou de 2. Lá. Toma um gol logo no início, numa falha do Cédric, numa falha individual. Muitos né? problemas individuais. Né? Exatamente. Mas depois uma do Pablo Maia, a gente pode discutir se foi o Pablo Maia ou não, mas um jogo marcado por falhas individuais, defensivamente e ofensivamente. Como eu disse, em relação ao jogo de ontem... Só te interrompendo rapidinho, desculpa. O São Paulo chegou a ter quase 60% de posse de bola nos primeiros 20 minutos do jogo contra a LDU na altitude. O São Paulo jogou muito bem na altitude. O Palmeiras ontem não passava de 30% de posse. Chegou a ter 27 no primeiro tempo. Passava de 30%. Então, acho que essa foi uma diferença considerável. E aí, ontem, assim, ele foi muito astuto na escalação, o Thiago Nunes. Repito aqui, eu acho que o Minda teve um papel muito importante. Como mostrou o Léo, era o cabeça de área, literalmente à frente dos 3 zagueiros. Isso favoreceu o Grueso que saísse. O Grueso teve uma jogada no segundo tempo em que, se ele fosse... Aí falta um pouco da capacidade técnica. Se ele fosse um pouco melhor, ele poderia ter chutado. Ele não chuta, porque ele teve muito espaço para progredir com a bola. Por quê? Porque o Minda estava lá atrás, segurando a onda. O Djamil vai embora e o Alçul Garay faz movimentações muito inteligentes, não sei se em todas elas instruído pelo Thiago Nunes. Mas era um jogador que, em tese, seria o homem para ficar ao lado do Medina. Não, ele vinha para trás, assim como o Medina. E aí o Djamil ia embora. Não à toa a gente viu o Djamil finalizando, acho que 4 vezes dentro da área, durante o primeiro tempo. É um jogador que é um criador de jogo, mas devido às trocas de posicionamento dos jogadores do sistema ofensivo da LDU, manipulando a marcação individual do Palmeiras, ele aparecia o tempo todo livre, na área ou na cabeça da área. Ou seja, a situação poderia ter sido mais dramática do que foi. Foi. Assim, o primeiro tempo, Kaká, foi uma imposição da LDU. Você até pergunta no início do programa se é a pior atuação do Palmeiras sob o comando do Abel no primeiro tempo. Eu acho que falar em pior talvez seja difícil. Acho que nada supera Palmeiras e River no Allianz Parque. Acho que aquela é a pior atuação do Palmeiras. Mas em termos de imposição de um time sobre o outro, esse primeiro tempo foi no nível de Palmeiras e River de 2021. Como eu destaquei no começo, eu não me lembro, na era Abel Ferreira, um goleiro precisar cair quase que implorando alguém faz alguma coisa, porque nós estamos completamente perdidos. Só o Everton na Copa de Clubes contra o Chelsea. Ele também caiu para que o Abel rearrumasse a imposição foi muito grande as também. peças. A imposição, os primeiros 25 minutos daquele jogo contra o Chelsea também foram de uma imposição muito grande.